melhor. E, de antemão, eu usei como exemplo a própria, aqui a Central Pampulha, mas é só um exemplo porque a gente está falando de um evento interno, então eu acho que pode ser bom usar como exemplo, mas é um exemplo do que acontece em 99% das igrejas que pelo menos eu conheço. E aí o que eu vou fazer é isso, é problematizar um pouco essa questão, vocês vão entender qual é, e depois apontar uma possibilidade de resposta para esse problema. E aí, para a gente começar então com essa problematização, quando a gente pensa comunicação de forma geral, tem uma coisa que é muito comum, em especial no mercado, na igreja nem tanto, mas acho que a gente pode adaptar isso para o contexto da igreja, que é o chamado funil, né? O funil de comunicação, ou no caso de uma empresa, um funil de vendas, que basicamente é um processo onde a gente tem etapas, e a partir dessas etapas, a diagramação deu uma quebradinha, então relevem, não foi o designer que é ruim, o design é um pouco ruim, mas relevem. Que basicamente é uma etapa onde a gente consegue pensar processos para produzir uma comunicação ou produzir uma ação. E existem vários funis diferentes, várias formas de a gente fazer isso. Esse aqui em específico é o chamado AIDA, que é um acrônimo para atenção, interesse, desejo e ação. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente consegue pensar etapas diferentes, de níveis diferentes de envolvimento do público em relação àquilo que a gente está fazendo. Então, a gente começa com um primeiro nível, que são as pessoas anônimas, que, por exemplo, não conhecem a igreja, por exemplo, e aí a gente chama a atenção dessas pessoas, elas começam a ter consciência de que essa igreja existe, ou de que um negócio existe, ou de que a escola que eu trabalho existe. Então, a primeira etapa é chamar a atenção. Depois que a gente chama a atenção, a gente começa a desenvolver o interesse da pessoa por aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está propondo. Ela não mais apenas sabe da existência, mas ela sabe da existência e ela também se interessa por aquilo chama a atenção dela, faz sentido para ela de alguma forma. Depois que a gente chama a atenção, que gera interesse, a terceira etapa desse processo é o desejo, ela querer aquilo, porque não basta a pessoa saber da existência, ou simplesmente ter interesse, ela precisa também querer, seja no caso da igreja, ir, frequentar, fazer parte, assistir um culto, seja no caso de uma empresa, desejar comprar aquele produto, ou ter aquele serviço. E por fim, a etapa de ação, que é efetivamente ela fazer aquilo que está sendo proposto para ela. Seja no caso de uma empresa, de um negócio, comprar o produto, seja no caso de uma igreja, visitar ou fazer parte, ir numa célula que seja. E aí é um funil porque a gente tem muita gente das quais a gente chama a atenção, dessas muitas, algumas se interessam, dessas algumas têm desejo, e dessas dessas tantas que têm desejo, algumas efetivamente vão fazer aquilo que está sendo chamado para fazer. Não sei se ficou claro, mas brevemente é isso. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, eu acho que não está indo, ou está indo? Ah, pediu, calma. Esse é o momento que eu deveria ter uma piada para contar, mas eu sou horrível para isso. Então, vou beber água. Não está passando. Vocês conseguem passar por aí? Travou. Então, beleza. Então, eu vou abrir no celular e eu vou falando. Pior que eu precisava mostrar. Mas... Enfim, eu vou falando... parece que... Foi? Não, isso aqui é a tela principal. Porque eu realmente precisava mostrar uma coisa agora para fazer sentido o que eu estava falando. Vamos ver se a gente consegue destravar. Intercedam, gente, enquanto isso, orem, expulsem o demônio da mídia. Ele sempre ataca. É normal, mas a gente em oração vence ele. Mas enfim, quando a gente... Vamos no improviso aqui então, sem slide. Quando a gente pensa esse funil, o que geralmente acontece em quase toda a igreja, e o exemplo que eu ia mostrar era de vocês, é que geralmente a gente... Foi? Foi. Obrigado. Falei que ele era repreendido. Isso aqui eu fui pegar
e aí desculpem a ousadia, mas eu fui pegar os últimos 12 posts de vocês, que foi o que deu tempo de eu pegar. Dá para fazer isso muito mais. E quando a gente pega os últimos 12 posts, o que a gente tem? Basicamente, e aqui não é falando mal, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só constatando algo. A gente tem uma divulgação desse evento, outra divulgação, um registro, quando eu falo registro é tipo foto ou vídeo de algo que aconteceu, depois outra divulgação, outra divulgação, outra divulgação, outra divulgação, registro, os melhores momentos ali embaixo, não sei se o laserzinho funciona, depois um conteúdo de forma geral, conteúdo textual mesmo, assim, depois outra divulgação e outra divulgação. Então, quando a gente tenta analisar isso em termos daquelas 4 etapas que eu falei, do AIDA, né, da atenção, interesse, desejo e ação, o que a gente tem é muita ação. Os roxinhos felizes é o roxinho da ação. Então, a gente tem ação, ação, o registro tem a ver com o desejo, que é a pessoa ver aquilo, se interessar e querer participar. Depois, divulgação, que é ação, 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 registro de novo, desejo, conteúdo, que tem a ver com interesse, ou seja, o conteúdo ajuda a pessoa a se interessar por aquilo que está sendo proposto. Depois, divulgação, divulgação e divulgação. E qual que é a problematização que eu faço? E usando aqui como exemplo, novamente, mas não aqui, isso que poderia ser usar os posts da minha igreja local, que é a mesma coisa, que é, a gente, quando pega o funil, pensando lá em cima, no topo, um não cristão, uma pessoa que está sem igreja, um desigrejado, até a pessoa chegar no fim desse funil e ser um visitante, ou até mesmo se tornar um membro da igreja, nosso esforço está concentrado somente, ou praticamente, na última etapa desse funil. Então a gente está divulgando muito, chamando muito, convidando muito, mas a gente não está fazendo tudo o que antecede esse momento de fazer esse convite. A gente não está chamando atenção, e aí, por não chamar atenção, a gente não gera interesse, por não gerar interesse, não gera o desejo de fazer parte, estar presente e participar, e aí a gente só convida. E aí o que eu acho que por que isso é um problema? Porque não que isso não seja efetivo, porque acaba que e até porque Deus usa o que Ele quer, da forma como Ele quer, para fazer as coisas acontecerem, independente da nossa capacidade ou não. Só que eu acho que tem uma forma mais adequada, uma forma melhor, uma forma mais eficiente da gente gastar todo o esforço e todo o tempo que a gente gasta, e eu sei que vocês gastam, porque graficamente, estruturalmente, o material de vocês é maravilhoso, e é mesmo, isso aqui não é a puxação de saco, é tudo muito bem feito, é tudo muito coerente, o texto, peças, tudo, irretocável, o vídeo. A questão aqui não é essa, mas sim, o que está por trás, o que fundamenta o que a gente está fazendo, ou a forma como a gente está criando, ou com qual finalidade a gente está criando. Então, eu queria problematizar um pouco isso. Não sei se esse problema ficou claro, assim, a gente, no fim das contas, reduzir, é quase que a gente está reduzindo a comunicação, a mídia da igreja, a apenas divulgação de evento, a apenas divulgação de culto. E eu acho que isso é um problema porque, no fim das contas, a gente tem um potencial enorme que ele acaba sendo desperdiçado. Não que não seja importante divulgar um culto ou um evento, mas eu creio que é mais do que isso. A gente pode e deve fazer mais do que simplesmente divulgação da programação e das atividades da igreja. E aí, tem um autor que eu gosto bastante, ele não é cristão, mas ele fala uma coisa assim, pela graça comum de Deus, que é o Seth Godin. E ele vai falar que o marketing é um ato generoso de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. É uma chance de mudar a cultura para melhor. Tem pouco a ver com estardalhaço, pressão ou coerção. É uma chance de servir. Essa definição do Seth Godin é maravilhosa. Algumas pessoas acham ela muito romantizada, assim, muito idealista, mas eu acho ela muito bela, assim, porque se a gente entende o marketing e a comunicação de forma geral dessa forma, menos como algo impositivo, menos como algo, como ele usa, né, coercitivo, menos como algo para ficar fazendo pressão nas pessoas, para elas fazerem aquilo que a gente quer, mas se a gente usar o marketing, a mídia, a comunicação, o design, que seja, para, de fato, servir as pessoas, para levar até as pessoas algo que essas pessoas realmente precisam,
Isso muda tudo, isso muda a nossa abordagem, isso muda a nossa forma de enxergar, isso muda a nossa forma de fazer o que a gente já vem fazendo. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. E se a gente olhar, e se olhássemos para as mídias sociais nessa perspectiva do serviço, menos como algo só para divulgar, menos como algo, entre aspas, panfletário, só para falar da programação que a gente tem, e mais com a intencionalidade ou com a motivação de fato servir as pessoas, levando até as pessoas algo que nós sabemos que elas precisam, que a gente tem condição de oferecer para elas por meio das nossas mídias sociais, por meio dos canais que nós temos, que a nossa igreja tem, seja no Instagram, seja no YouTube, seja onde for. Ou, e se nosso conteúdo fosse menos para dentro, menos voltado para a própria igreja, para satisfazer a própria igreja, ou para lidar com a própria igreja, e mais para quem é de fora, e mais para a pessoa que não está vivendo a vida da igreja, que não está vivendo a rotina da igreja, e que, claro, precisa disso, e nós temos consciência, talvez ela não tenha, mas nós sabemos que ela precisa do que a gente oferece enquanto uma igreja local. E se o perfil da nossa igreja fosse reconhecido pela sua relevância a quem não é cristão? Você já pararam para pensar nisso? Assim, parece meio absurdo, né? Nossa, como assim o perfil da igreja ser relevante para uma pessoa que não é cristã? Mas se a gente começa a mudar um pouco a perspectiva, a usar os nossos perfis, os nossos canais de comunicação, menos só para falar da gente, menos só para divulgar o que a gente faz, e mais para, de fato, levar algo que seja relevante para aquela pessoa que está ali do outro lado da tela, para aquela pessoa que está no seu celular, andando de ônibus, indo para o trabalho, rolando o feed, e chega naquilo de alguma forma. E se a gente tivesse essa possibilidade de levar algo útil para aquela pessoa, a ponto do perfil de uma igreja protestante, cristã, evangélica, ser relevante, ser útil, ser atrativo, até mesmo para alguém que ainda nem professa a fé cristã. E eu vou dar um exemplo, talvez está muito abstrato, eu imagino, mas eu vou dar um exemplo agorinha de o que eu quero dizer quando eu falo sobre isso. E aí, eu acho que a gente pensar um projeto de comunicação que não é feito para impressionar, que foi o que a Nadine colocou como um tema para a gente, e não é feito para impressionar nem a liderança, nem os nossos pastores, nem outras igrejas, porque isso aqui é muito comum, a gente fazer um negócio muito maneiro para as outras pessoas verem tanto que nós somos uma igreja maneira e fazemos as coisas boas e bem feitas, e a gente pensar então um projeto que não é feito para isso, que não é feito para impressionar. E quando a gente pensa isso, a gente vai chegar em dois resultados. A gente vai promover o bem comum, ou seja, a gente vai contribuir, a gente vai servir ao nosso próximo, seja ele um cristão ou não, seja ele uma pessoa de dentro da igreja ou não, mas a nossa intencionalidade, a nossa motivação, o nosso propósito em fazer o que a gente faz é menos para falar da gente, ainda que isso tenha o seu lugar, e mais para servir aquela pessoa, para contribuir com aquele próximo que está ali usando uma mídia social, seja ela qual for. E ao mesmo tempo que ela promove esse bem comum, ela também atua missionalmente. Ela integra o serviço da igreja e não apenas divulga a programação da igreja. É muito diferente essas duas coisas, é muito diferente a gente ter um processo de comunicação, um planejamento de comunicação que está atuando junto com a igreja no sentido de servir a comunidade, de servir a cidade, servir o bairro, e a comunicação ser um desses braços que vai também servir, assim como a gente tem talvez projetos sociais, como a gente tem outras iniciativas que servem as pessoas da nossa cidade, a gente usar a comunicação também para isso, e não apenas reduzi-la a divulgação de programação, a somente divulgar aquilo que está sendo feito e que a gente faz enquanto igreja local. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa, então, um modelo convencional de comunicação, que, novamente, é o que acontece em 99% das igrejas, e inclusive a minha,
infelizmente, mas a gente vai mudar isso. A gente tem, por exemplo, o culto, onde o evangelho é exposto e aplicado para a vida das pessoas. A gente tem as células, onde é gerado comunhão, onde a gente tem uma busca por Deus e dos relacionamentos, onde a gente tem esse contato mais íntimo, mais próximo. A gente tem os eventos, como esse que está acontecendo aqui hoje, onde a gente desenvolve ou aborda temas e questões específicas. No caso aqui hoje a gente está falando de comunicação. E aí nesse modelo convencional, essas coisas estão todas atuando juntas, só que a mídia serve, é usada apenas para divulgar tudo isso. A mídia é reduzida a apenas divulgação da programação, seja de culto, seja de célula, seja de evento. E a gente então pega essa coisa que tem um potencial enorme, que todo mundo usa, todo mundo participa de alguma forma, todo mundo está envolvido, e a gente reduz a apenas divulgar a programação da igreja. Não que isso por si só seja um problema, mas não é apenas isso. E aí o que eu estou tentando propor, e aí depois vocês me falam se faz sentido ou não, é a gente mudar isso para um modelo mais integrado, onde a mídia não vai apenas divulgar tudo o que é feito, mas ela vai atuar junto com as outras áreas da igreja, pensando que se a gente fosse colocar numa escala daquilo onde o evangelho é pregado de forma mais explícita até a mais implícita, talvez, a gente teria aqui à minha direita, à esquerda de vocês, o culto, onde o evangelho é explicitamente pregado, exposto, as pessoas são chamadas ao arrependimento, a obra de Cristo na cruz é anunciada. A gente tem um pouco menos nas células, no sentido de ser uma coisa um pouco mais informal, um pouco mais dialogal. A gente tem os eventos, onde não necessariamente a gente prega o evangelho, embora a gente faça tudo a partir de uma visão cristã da realidade. Então a gente está num evento aqui hoje, eu creio que ninguém aqui vai falar, ou falou, sei lá, chamou aqui a gente a arrepender dos nossos pecados e olhar para a cruz de Cristo, não sei. Geralmente não é isso que acontece no evento de comunicação, mas tudo que a gente está falando nesse evento de comunicação é a partir da nossa fé, não é dissociando da fé, é somente a gente não prega de forma explícita o evangelho num contexto como esse, geralmente. E no mais implícito vem então a mídia, onde a gente pode usar não apenas para divulgar, que é o que geralmente nós fazemos, ou a única forma como nós usamos, mas também para gerar informação, para gerar reflexão para as pessoas que estão usufruindo daquela mídia social, que estão rolando o seu feed, se deparam com algo, e a gente então fazer esse algo com essa perspectiva de contribuir com aquela pessoa, servir com aquela pessoa, levar informação e conteúdo que é útil para aquela pessoa, e não apenas somente divulgar uma programação da nossa igreja local. E aí, naquele modelo convencional, aquele primeiro, onde a mídia serve apenas para divulgação, o que a gente tem é aquele primeiro funil que eu mostrei, onde todo o nosso esforço, todo o nosso empenho é praticamente usado apenas na etapa de ação, apenas para fazer convite e ficar chamando as pessoas para participar daquilo que a igreja faz. Só que quando a gente pensa nesse modelo mais integrado, onde a comunicação, a equipe de mídia atua junto com a igreja, não apenas compartilhando aquilo que a igreja faz, a gente teria algo mais próximo disso aqui. Ou seja, o conteúdo ser pensado segundo cada etapa desse funil. Então a gente tem uma força muito grande para chamar a atenção das pessoas, depois um pouco menos para o interesse, depois um pouco menos para o desejo, e lá no final, quase nada, mas sendo importante também, aí sim convidar as pessoas a fazer parte. Depois que elas já foram chamadas a atenção, elas sabem da existência da igreja, da célula, daquela congregação, daquela coisa, daquele evento, depois que ela se interessou por aquilo, depois que ela de fato passou a ter o desejo de fazer parte daquilo, e por fim, então, ela ser convidada a participar, a fazer parte, a comparecer e vir para aquilo que está sendo proposto para ela. E aí, para a gente já ir para o final, porque meu tempo é bem curto mesmo, um exemplo para mostrar como que isso aqui funcionaria na prática, para a gente sair um pouco da abstração,
e mostrar o que eu tenho pensado em termos práticos que a gente poderia, e é claro, é um exemplo de várias possibilidades que a gente pode ter de aplicar isso de forma prática, de forma objetiva. Vamos pensar um exemplo usando a questão da saúde mental como tema. A gente poderia pensar um conteúdo para o Instagram da igreja, uma peça ou um carrossel, por exemplo, que vai tratar de dados estatísticos sobre o burnout no Brasil, por exemplo. E aí você vai pensar, mas Kaique, o que tem a ver burnout com o perfil da igreja? Tudo a ver, porque se a gente crê que o evangelho ele é para o ser humano como um todo, ele é para a integralidade do ser humano, então tratar de saúde mental é importante para a igreja e para as pessoas que estão sofrendo com isso na sociedade. Tratar sobre meio ambiente, mudanças climáticas, é uma pauta da igreja que olha para a realidade, enxerga essa realidade como parte da criação de Deus. A gente fazer uma curadoria cultural, enquanto igreja, para servir a cidade e a comunidade, é importante, entendendo que arte e cultura são partes também da própria realidade que Deus criou e da capacidade humana de usufruir dessas coisas. A gente tratar sobre criação de filhos, sobre, sei lá, pessoas que vão ser mães e pais de primeira viagem, que ficam perdidas, e eu falo isso com muita propriedade, porque é a situação que eu estou. Isso também é do interesse da igreja. A igreja quer ver famílias sendo desenvolvidas de forma estruturada, sólida, de forma boa. Então, tudo isso são pautas da igreja, ainda que o evangelho não esteja sendo pregado explicitamente nessas coisas todas. Então, a gente pensar algo que vai chamar a atenção das pessoas, uma peça, por exemplo, com esses dados estatísticos, vai, no mínimo, fazer aquela pessoa parar um pouco e olhar para aquela imagem e ver o que está acontecendo. E aí depois a gente passa para a parte de interesse, e a gente, então, uma vez que chamou a atenção da pessoa, a gente começa a desenvolver um pouco mais aquele assunto, a de fato levar alguma informação que é relevante, que é aplicada para a vida dela. Então a gente pode pensar uma peça, um carrossel, por exemplo, que vai tratar sobre os sintomas de um burnout, ou como a gente vai identificá-lo, como a gente pode lidar com ele, pensando aqui um problema que é comum na nossa sociedade cada vez mais, que é essa fadiga por excesso de trabalho, por excesso de demandas. Então a gente gera o interesse da pessoa, aquilo faz sentido para ela, ela muito provavelmente, uma vez que fez sentido, vai querer compartilhar, vai querer encaminhar para alguém. Depois a gente pode publicar um Reels, por exemplo, um vídeo ou um outro carrossel com o depoimento de alguém da própria igreja, por exemplo, que passou por essa situação, que teve um burnout, explicando como que ela lidou, dando alguns conselhos para as pessoas evitarem de chegar no ponto que ela chegou. Ou seja, um conteúdo que vai gerar conexão com quem está do outro lado, com uma pessoa que talvez está ali fadigada, ela talvez nem tem consciência de que ela está passando por um processo desse, e ela vê um depoimento de alguém, ela vê um relato de alguém, aquilo gera identificação para ela, com ela, e ela fala, caramba, isso aqui está fazendo sentido para mim, deixa eu ir atrás, deixa eu saber mais, deixa eu ver como que esse perfil, essas pessoas aqui, que no caso é uma igreja, pode me ajudar. E aí só depois a gente vem então para a etapa de ação, só depois a gente faz uma peça, faz um Reels, seja o que for, convidando, seja para uma célula, seja para o próprio culto dominical, seja para um evento que a igreja vai fazer sobre saúde mental, e aí essas pessoas que se interessaram por esse assunto, essas pessoas pelas quais o material que a gente fez sentido para elas, é muito mais propenso que elas venham e participem do que a gente simplesmente divulgasse, vai ter isso aqui, quem quiser vem, vai ter esse evento, se você achar que é interessante, participe. A gente faz todo um trabalho de construindo e desenvolvendo aquela temática, etapa após etapa, até chegar no convite. E hoje, como eu mostrei, o que a gente faz é basicamente somente o convite, né? Somente essa última etapa do funil, é somente continuar divulgando e falando daquilo que a igreja tem feito, mas sem trabalhar todas essas etapas anteriores. E é claro que isso vai ser muito mais trabalhoso, é claro que isso vai ser muito mais difícil, é claro que isso talvez não vai trazer resultados tão imediatos, porque é um processo, não é uma coisa, um botão que a gente aperta e a coisa funciona, mas é um processo que vai sendo desenvolvido. Mas eu creio muito, sim, e aqui é o que eu estou propondo, e aí espero muito que faça sentido, mas eu creio muito que se a gente começar a fazer isso,
se a gente começar a enxergar a mídia dessa forma, a comunicação da igreja dessa forma, menos apenas de divulgar, menos panfletária, e mais buscando entender o que a nossa sociedade precisa, o que ela tem passado por demandas, desafios, dificuldades, e que a gente, enquanto cristãos, tem a oportunidade de contribuir com isso, usando a mídia como essa ponte para ligar as pessoas até a igreja local. Eu creio que isso pode ser muito frutífero para nós a médio e longo prazo, e ao mesmo tempo usar de forma mais ampla, de forma mais verdadeira, todo o potencial que a gente tem enquanto igreja, e em especial a nossa parte de mídia, né? Todo o potencial midiático, no bom sentido, que nós temos enquanto igreja, a gente então deixar esse potencial de fato desaguar, servir as pessoas e contribuir com a nossa comunidade local. Então, no fim das contas, o que a mídia deveria fazer, ao invés de simplesmente ficar divulgando programação, isso também é importante, mas não é só isso, é entender as demandas da sociedade, entender qual é o trabalho da igreja, e a mídia entrar como esse elo que conecta as demandas da sociedade com o trabalho da igreja. A mídia tem esse papel integrador de externalizar, de levar para fora aquilo que a igreja pode fazer para ajudar as pessoas, para ajudar a vida adoecida e quebrada que a nossa sociedade tem, que as pessoas do nosso mundo têm, da nossa realidade têm. E então a gente tem uma atuação que é muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais potente do que apenas compartilhar e divulgar a programação das nossas igrejas locais. Era isso que eu tinha para compartilhar. Eu não sei se o tempo já deu, eu acho que está quase, se não. E eu espero que tenha feito sentido. Está sendo muito difícil para mim chegar aqui e falar, gente, vamos fazer diferente. Parece muito arrogante da minha parte, mas é um desafio que eu também vivo e estou vivendo, como eu falei, isso que não é um problema dessa igreja, é um problema da igreja como um todo, da minha e de tantas outras. E eu acho que aqui é um momento oportuno da gente, mais do que desenvolver e aprimorar nossas habilidades e nossa técnica, é a gente passar a refletir sobre os nossos fundamentos, né? A gente passar a refletir sobre o porquê que a gente faz o que a gente faz, ou porquê que a gente faz como a gente faz, se não tem um outro caminho, se não tem uma outra forma, se não tem uma outra abordagem. E meu papel aqui nessa tarde, acho que era só trazer essa provocação, trazer essa problematização, e fazer isso na crença, na confiança de que vocês têm pleno potencial para, uma vez que isso aqui faça sentido, de fato desenvolver e aplicar, e quem sabe ser um case de sucesso em termos de uma abordagem de mídia totalmente diferente daquilo que é feito tradicionalmente, sem a intenção de, qual que era mesmo o título? Impressionar ninguém, mas fazendo aquilo que tem que ser feito porque é o certo a ser feito, ou porque é o melhor a ser feito. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo. Se não fez sentido, depois a gente pode conversar um pouco mais, mas espero que tenha feito. E, enfim, que a gente tenha um bom resto de evento. É isso. Obrigado.